Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Tema 3, que é sobre função afim. A gente já viu como montar a questão das equações, né? Como a gente faz encontra as equações, né? No nosso dia a dia, né? Em algumas situações. No tema de número 2, nós vimos como montar esses gráficos, né? E agora, no nosso último tema, que é o tema de número 3, vamos ver a questão da reta, certo? As características dessa reta, né? Que formam essa equação no gráfico, certo? E também é o nosso último tema de função afim ou linear, que é o da unidade 3, né? Que fala sobre funções do primeiro grau, certo? Então vamos lá, acompanhando aí no slide de número 2. Então, pessoal, nesse slide aí de número 2, interseções com os eixos, neste tema será abordado a relação entre a inclinação da reta e suas interseções com os eixos coordenados. Por meio da equação, podemos saber aonde a reta da equação toca no eixo y, ordenada, e no eixo x, abscissa, certo? Ou seja, o que é que ele vai abordar aí, pessoal? A questão de onde a reta vai tocar no eixo x, que ele chama de quê? Eixo das abscissas, né? E no eixo das ordenadas, que é o eixo y, certo? Então vamos lá, por meio da equação, certo? Temos o seguinte exemplo aí, Cada linha da tabela corresponde a um par ordenado, que é um ponto na reta. Bem, pessoal, isso nós já sabemos, né? A gente já fez anteriormente. Temos um par ordenado que representa um ponto na reta. Vamos supor que temos um valor de x, bem aqui temos uma equação de primeiro grau, ax mais, ficou curto aqui, ax mais b, né? Pronto. Então, sabemos que ao montar esse ponto aqui, encontramos um par ordenado, né? Então, pessoal, se eu quero saber quem é o meu valor de b, né? Eu tenho que fazer o quê? Aonde é que a reta vai tocar no eixo das ordenadas, no eixo y, né? Para mim saber aonde a reta vai tocar no eixo y, logicamente, meu x tem que ser zero. Por quê? Porque meu x sendo zero, ele vai ter que estar, meu ponto vai ter que estar em cima do eixo y, certo? Ou seja, meu par ordenado tem que ter essa característica aqui, Ele tem, meu x tem que ser zero e eu vou ter um valor de b aqui, certo? Ele tem que ser zero, meu par ordenado tem que ser zero inicialmente, para que eu possa saber aonde a reta vai tocar no eixo y, certo? Ou seja, então quando meu x é zero, aqui, quem é meu y? Meu y vai ser b. Por quê? A vezes zero, qualquer número vezes zero é zero. Então, 0 mais b, b, certo? Agora, eu quero saber quando a minha reta vai tocar o eixo x, que é o eixo das abscissas, né? Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, se eu quero saber o meu eixo das abscissas, quem é que tem que ser zero agora? É o y, né? Eu vou ter algum valor aqui, mas aqui vai ter que ser zero, certo? Meu b vai ter que ser zero, para quê? Para que meus valores estejam exatamente aqui, em cima do eixo x, certo? É o mesmo raciocínio que eu utilizei para encontrar quem? A reta que toca no eixo y. Em qual ponto aqui em cima da reta, certo? Do mesmo jeito. Agora, a única diferença que tem é que quando o meu b é zero, né? Quanto é que vai valer meu x? Então, pessoal, para mim saber isso,
o que é que eu faço? Eu isolo o meu x, né? Isolo o meu x, ó. Quando y é zero, ó. Vou pôr aqui para vocês entenderem melhor. Y não é igual a ax mais b, certo? Mas meu y é zero. Ah, se o meu y é zero, vou logo substituir aqui, ó. Zero igual a ax mais b. Mas eu quero saber quem é x, então eu tenho que deixar ele sozinho, né? Se aqui, ó, é positivo, pessoal, vem para o outro lado como negativo. Então fica menos b igual a ax, certo? Mas o meu x tem que estar sozinho. Ele está multiplicando a. Se está multiplicando, vem para o outro lado como? É sempre ao inverso, né? Dividindo. Então, menos b sobre a é igual a x. Ou seja, quando o meu y for zero, o meu valor de x vai ser quem? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Quando o meu y for zero. Certo? Isso aqui é só para explicar para vocês de onde surgiu isso aqui, esse menos b sobre a, né? Eu fiz só zerar aqui esse termo aqui, que é o de y, né? Então vamos lá. Então, pessoal, quando eu faço isso, eu vou representar um ponto para vocês aí, ó. Bem aqui, o ponto B. B. Esse B aqui, pessoal, é meu coeficiente linear, como eu já havia falado antes, né? Coeficiente linear. E quem é meu coeficiente angular? Vai ser esse rapaz bem aqui, ó. Que está aonde? No eixo X, né? Certo? Aliás, me enganei, pessoal, não é coeficiente angular. É minha função, né? Ou zero da função. É a raiz da função que toca aqui, ó. Ou seja, quando o meu y é zero, eu obtenho quem? A raiz da minha função, certo? Então, quem é a minha raiz da minha função vai estar bem aqui, ó. Tranquilo? A raiz da minha função é o valor de x. Então, ó, meu valor bem aqui é quem? É minha raiz da função, que é menos b sobre a. Certo? Ou seja, eu não estou estudando as características da reta, certo? Então, a minha raiz da função sempre vai ser quem? Menos b sobre a, certo? E quem é meu b? É meu coeficiente linear, que é o que? Representa aonde a reta toca no eixo y. E aonde a reta tocar no eixo x é quem? É minha raiz, certo? É a raiz da minha equação, certo? Que é dado por menos b sobre a. E quem é esse azinho aqui, ó? É o coeficiente angular, como eu já havia falado antes. É a inclinação da reta. O coeficiente angular me diz o quanto uma reta está inclinada. É esse grauzinho aqui, ó, que vai depender de quem? De A. Certo? Esse aqui vai depender de A. Então a gente já estudou os pontos, né, as características principais das retas, né? No caso, eu tocaria aqui e iria aqui. De maneira geral, o eixo, o x aqui, ó, aonde a reta tocar, o eixo do x é minha raiz, certo? Minha raiz. E aonde tocar o y, no eixo y, vai ser quem? Meu coeficiente linear. E a inclinação da reta com relação ao eixo x é meu coeficiente angular, como eu já havia comentado antes, nas outras duas primeiras aulas, certo? Então, praticamente é isso. São as características gerais da reta. Vamos ver isso na prática, certo? Bem, pessoal, para a gente melhorar a ideia de como encontrar a raiz da equação, né, o nosso coeficiente linear, que é onde a reta toca no eixo y, e também o nosso coeficiente angular,
vamos utilizar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa equação, y igual a 2x menos 4. Se eu quiser saber quem é meu coeficiente linear, o que é o coeficiente linear mesmo? É onde a reta toca no eixo y, certo? Se ela vai tocar no eixo y, quanto é que vai valer, se ela vai estar sobre o eixo y, quanto é que vai valer meu eixo x? Nada, né, pessoal? Porque está no eixo y, então não tem valor de x. Então vamos lá, ó. Então, para mim encontrar o meu coeficiente linear, o que é que acontece? Eu vou ter o seguinte para ordenado, né? 0 e algum valor de b, certo? Então, esse aqui é meu coeficiente angular. Então, vamos lá. Se eu zerar o x aqui, ó, quem é que vai ser meu coeficiente angular? O menos 4, certo? Ó, então deixa eu repetir aqui para vocês. 2 vezes y é igual a 2 vezes 0, 2 vezes 0 menos 4. Ó. Então, y é igual a menos 4. Ou seja, aonde é aqui, ó, está aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Aonde é que a minha reta vai tocar no eixo y? Em menos 4. Então não vai dar para me pôr aqui, né? Então deixa eu desenhar esse gráfico aqui, pessoal. Ó. Desenhei ele aqui, né? Vou fazer ele mais. Deixa eu aqui. Pronto. Aqui é meu eixo y. Aqui é meu eixo x. Ele vai estar onde? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então ele vai estar bem aqui, ó. Certo? Vocês têm esse gráfico aí feito no slide 3. Então ele vai estar bem aqui, ó, no menos 4. Esse é meu coeficiente o quê? Linear, que é o meu b, ó. Pronto, encontrei o primeiro passo, né? Que é o quê? Encontrar meu coeficiente linear, que é quando o x é 0. Então quando o x é 0, quem é meu coeficiente linear? Menos 4. Percebam aí, pessoal, que não precisava nem eu ter que fazer essa continha aqui, ó. Basta eu me lembrar da estrutura da equação de primeiro grau, que meu coeficiente linear é o b. Então, quem é que vai ser ele? Menos 4. Coeficiente linear é onde a reta toca no eixo y. Ah, entendi. Agora eu quero achar a minha raiz da equação. O que é a raiz da equação? É onde a minha reta toca no eixo x, bem aqui, né? Onde é que a minha reta vai tocar o eixo x? Eu já sei onde toca o eixo y, que é aqui. Mas onde é que toca o eixo x? Vamos lá. Para ela tocar o eixo x, pessoal, ó, o meu y vai ser quanto? 0, né? Porque ela tem que estar aqui sobre o eixo x. Então vamos lá, ó. Substituindo aqui, né? Ó. Eu tenho essa equação, pessoal. Y igual a 2x menos 4. Mas meu y tem que ser quanto? 0. Ah, então vou zerar aqui. 0 igual a 2x menos 4. Se está menos, vem para cá como, pessoal? Mais. Igual a 2x. Está multiplicando 2 vezes x. Deixa o x desse lado e passo 2 dividindo. Então fica 4 dividido por 2 igual a x. 4 dividido por 2, 2. Então x é igual a 2. Então agora eu encontrei quem? A minha raiz da equação, que é 2. Ah, entendi. Então bem aqui, ó, eu tenho o meu coeficiente linear, que é onde toca a reta toca o eixo y, e aqui a minha raiz, que é onde toca o meu eixo x, certo? Mas anteriormente é só substituir aqui. No caso, como é que eu poderia resolver isso aqui bem mais rápido? Lembrando, né, pessoal, que a gente já acabou de ver que a raiz, que é o x, né, é igual a menos b sobre a. Olhando para essa equação, sem ter que fazer tudo isso, a gente poderia só ir substituindo aqui. X igual a... Quem é b, pessoal? Quem é b aqui?
Observem aqui a estrutura. Ó. Quem é B? Menos 4. Menos 4. Quem é A? 2. Né? Percebam que é o 2. Então, 2 aqui. X é igual a menos, vou botar um parênteses, menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos com menos, mais, né, pessoal? X igual a 2. Ó, é o mesmo resultado, certo? Se vocês utilizarem isso aqui e encontrarem de maneira mais rápida, caso não se lembrem dessa maneira aqui para encontrar a raiz, o que é que vocês fazem? Vem aqui na equação que ele deu para você e substitui quem? Põe o y, substitui por 0. Por quê? O valor de x vai estar em cima aliás, o valor da raiz vai estar em cima do eixo x. Então não vai haver valor nenhum para y, certo? Outro, falta mais um item, né? Mais uma característica para a gente encontrar com relação a essa reta aqui, que é o coeficiente angular. Aí se ele perguntar quem é o coeficiente angular, o coeficiente angular é 2, né, pessoal? Bem aqui, ó, 2. Então pronto, a gente já sabe achar coeficiente linear, já sabemos achar a raiz da equação, que é onde a reta toca o eixo x, né? E sabemos achar também o coeficiente angular, que é o A, que vale 2. Então, já podemos fazer com mais facilidade, né, as questões, certo? Bem, pessoal, nesse próximo slide aí a gente vai ver mais a fundo essa questão da inclinação da reta, né, que é representado pelo nosso coeficiente angular, certo? Está no slide 4 aí de vocês. Bem, pessoal, a inclinação da reta se dá pela relação do eixo y, aliás, do eixo x, certo? E do eixo y. Como? Da seguinte maneira, ó. Aliás, vamos logo definir o que é essa inclinação. Pessoal, eu tenho essa reta aqui, ó. Quem é meu coeficiente angular? É o ângulo que essa reta faz com o eixo das abscissas, né? Que é o eixo x, ó. Então é esse ângulozinho aqui, ó, certo? E como é que eu encontro ele, né? Fazendo uma relação. Então esse ângulo aqui, vou pôr aqui o A, como é que eu encontro ele? Fazendo uma razão, né, entre o eixo y e o eixo x. Como assim? Não entendi. Quem é meu eixo x aqui, pessoal? Forma essa reta aqui, ó. Meu eixo x é isso aqui, é do ponto A ao ponto C, ó. Certo? Ou seja, quem é meu eixo x? Vai de 2 até o 6, ó. Então, quanto é que vale meu eixo x aqui, ó? Percebam que o eixo x, pessoal, vai até onde tiver o ponto, ó. Então, quem é meu eixo x aqui, ó? É o valor daqui para cá, que é quanto? 6 menos 2, 4, né? Então, esse é meu eixo x, ó. Quem é meu eixo y? É quem sai desse pontozinho C aqui e vai até o último ponto B aqui, ó. Então, quanto é que vale aqui? Esqueci de pôr o valor aqui, mas aqui é no gráfico aí de vocês, isso aqui é 4. Então, quanto é que vale o meu eixo y? Que é daqui, ó, até aqui. No caso, vai ser 4. 4 menos 2, 2, né? Ou seja, pessoal, o meu coeficiente angular é dado pela relação do eixo y sobre o eixo x, certo? Quanto é que vale o meu eixo y aqui, ó? Que é essa altura aqui, 2. E quanto é que vale meu eixo x? 4. Simplificando, né? Dividindo os 2 por 2, aliás. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. É a mesma coisa. Isso aqui é igual a 0,5. Ah, entendi. Então, e quem é meu coeficiente angular?
0,5, certo? Então ele é encontrado, se ele não tiver na equação, né? Se ele já não tiver lá na equação, você pode encontrar ele dessa forma. É o eixo y sobre o eixo x, né? Se você tiver dúvida como achar esse eixo y aqui, ó, A igual ao eixo y sobre o eixo x, né? Se você tiver dúvida como achar, só é você fazer quem? O y, certo? O y de quem aqui? De b menos a. O y de b menos o y de a. Como assim, pessoal? Quem é meu y de b? Que é esse primeiro ponto aqui, ó. Meu y de b, pessoal, é 4. Menos meu y de a. Quem é meu y de a? 2. 4 menos 2. Certo? Então, vai ficar 4 menos 2, que é igual a 2. Certo? Agora vamos encontrar o eixo x. Ó. Quem é o eixo x? O tamanho do eixo x, o comprimento do eixo x. É o x de a, aliás, o x de b menos o x de a. X de b menos o x de a. E quem é o meu x de b? Meu x de b é 6. Né? X de b, que é esse rapazinho aqui, é 6. E quem é meu x de a? É 2. Então, 6 menos 2. Isso aqui é igual a... Opa, coloquei aqui já. 2 sobre 4. Vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? 0,5. Certo? Caso ele lá não dê logo o tamanho do eixo de y, só é você fazer quem? Y de b menos y de a, x de b menos x de a. Então você encontra o valor, né, do coeficiente angular. Então, pessoal, aqui nós já vimos tudo, né, da reta, das características da reta. Vimos o que é coeficiente linear, que é onde a reta toca no eixo y. Vimos o que é a raiz da função, que é onde a reta toca o eixo x. E agora concluímos com a questão do coeficiente angular, que é a inclinação da reta com relação ao eixo x, certo? Então isso aqui é como se fosse um resumo da unidade 3, certo? De toda a unidade 3. Tranquilo, né? Bem, pessoal, no slide 5 ele nos dá uma aplicação prática da relação do coeficiente angular, né? Da inclinação da reta. Como é que ela é aplicada no dia a dia. Está nos dando o seguinte, ó, na fórmula que fornece o preço de uma corrida de táxi, P igual a AD mais B. Ou seja, ele já me deu uma fórmula. P igual a AD, isso, AD mais B. Pronto. A variação independente D é a distância. Então, D, pessoal, é a distância, certo? O coeficiente A é o preço por quilômetro, ou seja, é o preço a cada quilômetro rodado. E o B é quem é a taxa inicial, né? Que é a chamada bandeirada. Ou seja, A é o preço do quilômetro rodado. D é a quantidade de quilômetros que foi rodado, é a distância que percorreu, mais B, que é a bandeirada, né? Então ele nos deu dois exemplos aí, ó. Ele disse que na cidade A a relação do preço é dada da seguinte forma: na cidade A, o P é igual a 4D mais 5. E na cidade B, o P é igual a 5D mais 4, certo? Ó, a taxa de variação é maior na cidade B, certo? Para a distância acima de 1 km, os preços de corrida na cidade B são maiores que na cidade A, mesmo para distâncias iguais. Pessoal, o que é que ele quer dizer aí? O que é que ele quer mostrar para a gente? Pessoal, nessa equação aqui, ó, que forma essa fórmula aqui, ó,
tem uma semelhança com quem? Com a nossa função de primeiro grau, ó, que é y igual a ax mais b, né? Sendo quem? O a é o nosso coeficiente angular, d é o nosso x e 5 é o nosso b, certo? Pessoal, olhando para essa equação, a gente já pode saber o quê? Que na cidade A, a bandeirada, que é o valor que você paga ao entrar no carro, é R$5. E na cidade B é R$4, certo? O interessante aqui que ele quer mostrar para vocês é esse valor aqui, ó, 4 e 5. O que é que isso traz para a gente? Lembrando, né, pessoal? Se eu tiver um gráfico aqui dessa forma, como está no slide de vocês aí, slide 5, ó, com Y, como se fosse o preço aqui, o Y, e aqui como se fossem os quilômetros rodados, né? Lembrando, né, pessoal, se o 5, se na cidade A, que é 4, o que é isso aqui? Coeficiente angular. A reta vai ser mais inclinada aonde? No 5, na cidade B ou na cidade A? Na cidade B, né? Porque é 5. Então, o coeficiente angular, vamos supor que fosse esse aqui. Esse aqui fosse da primeira cidade, que fosse do A. Vou fazer com outro pincel. E aqui fosse da cidade B. Ó. Certo? Da cidade B. Ou seja, quem é que tem o maior coeficiente angular? É a cidade B, porque é 5. Da cidade A, só é 4, certo? Certo, eu entendi. Aqui são os valores que a pessoa vai pagar. Aqui é o que? A distância percorrida. Então, o que é que vai trazer diferente para nós aqui? Pessoal, ó, quanto maior a inclinação, maior é o preço que se paga por quilômetro rodado. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se eu tiver rodado bem aqui, aqui não é a distância x, 5 km. Então, vou aqui, ó, passar uma retinha aqui nos 5 km, ó. Opa. 5 km, tá aqui, ó. Então, 5 pegou bem aqui na reta A e bem aqui na reta B. Pessoal, ó, percebam que aqui eu percorri 5 km. Mas na cidade A, eu vou pagar X1. E na cidade B, eu vou pagar X2. Ó. Percebam que o que foi que isso demonstrou para a gente? Que na cidade A, o valor pago por 5 km é mais barato do que na cidade B. Ó. Entendeu? Ele rodou 5 km, ele pagou X2. Ó. Bem maior do que X1. Ó. Certo? Então é para isso que serve a questão da inclinação da reta, né? E do nosso coeficiente angular. É para demonstrar essas variações de preço, certo? Bem tranquilo, né? Bem, pessoal, ó, mais um exemplo aí da questão da inclinação da reta, né? Um exemplo prático. No slide 6, ele já nos dá um exemplo de um veículo, né? Ele diz o quê? A fórmula que dá a distância percorrida por um veículo com velocidade constante em função do tempo é... Então, ele já nos deu uma formulazinha aqui, né? Vou separar aqui. Ele disse o quê? Que a fórmula é D igual a V vezes T. Ah, entendi. Então, vamos prosseguir. Em que a variação independente de T, que é o tempo, né? O T é o tempo, o V é a velocidade, o D é a distância. Ele nos deu aí, ó, dois exemplos de veículo. O veículo A, ele é representado pela seguinte equação, ó, 40T. E o veículo B é representado por 30T. Certo? Relembrando aquelas questões lá, pessoal, o que é isso aqui mesmo, hein? É exatamente quem? O nosso coeficiente angular. Vou colocar aqui a fórmula aqui, ó, y igual a x mais b. Certo? Mas está faltando alguma coisa aqui. Quem é? O b. Não, mas não tem problema. Por quê? O b é 0. Então, quem é meu coeficiente angular aqui? No caso da cidade A é 40 e na cidade B, meu coeficiente angular
é 30, certo? Mas o que é que isso está me dizendo? O que é que isso quer me dizer na prática, né? Se eu tiver uma fórmula dessa aqui representando a velocidade de carro, seria dessa forma aqui, ó. Aqui seria o V, aqui é a velocidade, né? Aqui seria quem? O tempo. Pessoal, é o coeficiente angular. Quem é que vai ter a maior inclinação aqui? O maior ângulo formado com o eixo das abscissas, que é o eixo X aqui, ó, é o de 40, né? Então ele vai estar assim, ó. Isso aqui é a minha cidade A. É só um exemplo, viu, pessoal? Ó, aqui é a minha cidade B. Então, o meu ângulo maior é esse aqui. Por quê? É de 40. Ó. E da minha cidade B só é de 30, que é esse aqui de baixo. Então, o que é que isso significa? Que no mesmo instante, vamos colocar um tempo aqui, vamos colocar como se fosse 2 horas, certo? Em 2 horas, esse carro aqui, que é o carro B, ele vai estar o quê? Aliás, ele vai estar o quê? Com a velocidade menor do que o da cidade A, de B, V1, V2. Percebam aqui, ó, que em 2 horas a velocidade do carro B é quanto? É V1, tá bem aqui, ó. Então puxo para cá para saber quem é a velocidade. E em 2 horas, qual é a velocidade do carro A? É V2. Então percebam que V1 está mais lento do que V2, certo? V2 está mais rápido. Então isso é só para demonstrar o quê? Que o coeficiente angular nos dá essa diferença, né, de uma equação para outra, mostrando quem é mais veloz, certo? Se é o de A ou se é o de B, mostrando qual é o táxi mais barato, se é o da cidade A ou da cidade B, certo? Então esses são exemplos práticos, né, da aplicação da inclinação da reta, certo? Bem, pessoal, para melhorar a nossa ideia sobre essa questão da função de primeiro grau, né, vamos resolver alguns exercícios. Está no slide 7 de vocês. Ó. A primeira questão pede o seguinte: qual deve ser o valor do coeficiente B da função y igual a x mais b para que seu gráfico intercepte o eixo das ordenadas num ponto 0 e 5? Ou seja, ele quer que o meu gráfico dessa equação aqui intercepte o meu eixo aonde? No meu ponto 0. Se é 0, pessoal, não está marcando nada aqui, né? 0 e 5, ó. É bem aqui, 0 e 5. Por quê? Meu valor de x não tem valor. Então, quem é que tem que ser meu B? 5, né? Para que a reta toque aqui, ó. Certo? B é igual a 5. Isso é só para mostrar a vocês aonde a reta vai tocar, né? No eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Lá pode vir falando não eixo y ou eixo x, mas sim eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Então, nesse caso aqui, né, onde meu x é 0, o meu valor de b teria que ser quanto? 5, né? Que é o coeficiente linear. Tá bem aqui, ó. Certo? Ah, e se eu não soubesse disso aqui, o que é que eu faria? Isso era substituir os valores que ele deu, 0 e 5, aonde? Na equação. Vamos substituir para ver se vamos encontrar o mesmo valor. Então vamos lá. Ó. X é 0, y é 5. Ó. Vamos ver. Y é 5, x é 0. Vamos lá. A vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0. 5 é igual a b. Ou seja, meu coeficiente linear é quem? 5. É a mesma coisa. Basta olhar o que? Para a equação, né? A nossa questão número 2 está perguntando o seguinte: ó, quais retas das funções a seguir são paralelas duas a duas? Lembrando, né, pessoal, o que são retas paralelas são aquelas retas que nunca se encontram, né? Tipo essa reta aqui e essa outra reta aqui. São paralelas, nunca vão se encontrar, certo? E outra coisa, elas têm a mesma inclinação com relação a outra reta. Como assim? Se eu tiver essa reta aqui, ó,
certo? Essa outra aqui fazendo um ângulo de 30 graus, supondo, 30 graus, certo? Agora eu vou ter outra reta aqui em qualquer canto do quadro, vamos botar bem aqui, ó, dessa forma aqui, mais abaixo aqui, ó, 30 graus. Se ela tiver a mesma inclinação com relação a esse eixo X, eu posso dizer que elas são paralelas, certo? Ou seja, é como se fosse essa reta e essa outra reta aqui de baixo, que também forma um ângulo de 30 graus. Ou seja, retas paralelas são aquelas que nunca se encontram, que possuem o mesmo grau de inclinação que a outra reta, que é de 30 graus, certo? E só para dar reforçado, relembrado, isso é reta paralela, que nunca se encontram e tem o mesmo grau de angulação. E o que é reta perpendicular? Perpendicular é aquela que forma um ângulo de 90 graus, certo? Só para a gente relembrar aí. Então, quem são nossas retas paralelas aí, da questão 2? Basta, pessoal, eu observar o que? O coeficiente angular. Se tiver o mesmo coeficiente angular, significa que tem a mesma angulação. Logo, quem são as retas que possuem o mesmo coeficiente angular? No nosso caso, aí vai ser a reta, deixa eu apagar aqui, vai ser a reta R e T, segunda questão. R e T são paralelos, né? S e W. E por último, U e V. Ó, a questão 3 está nos dizendo o seguinte, ó, qual deve ser o valor do coeficiente A da função y igual a x mais b para que seu gráfico seja paralelo à reta que representa a função y igual a 5x mais 7. Ah, pessoal, ele quer uma reta que seja paralela a reta que representa essa equação aqui, ó, 5x mais 7. Como eu acabei de falar para vocês, para uma reta ser paralela à outra, basta que seu ângulo de inclinação seja o mesmo. Então, um exemplo aqui de uma reta paralela a essa poderia ser y igual a 5x mais 8, y igual a 5x mais 30, entendeu? Porque o que vai importar aqui é esse número aqui, ó, que é o ângulo, né? Que é o coeficiente angular, certo? Então, é isso aí, pessoal. Tranquilo, né? Bem, pessoal, na questão 4 temos o seguinte, ó. Construa o gráfico das funções a seguir, traçando as retas pelos pontos de interseção com os eixos, certo? Ou seja, ele quer que a gente construa um gráfico com essas equações de maneira que a reta tanto toque no eixo y quanto no eixo x, né? Eixo y quanto no eixo x. Pessoal, para tocar no eixo y, eu tenho algum valor aqui em x? Não, né? Então, vamos supor que a reta vai tocar aqui. Então, tem que ter o quê? 0, meu x tem que ser 0 e meu y tem que ter algum valor aqui, né? Que é o valor do coeficiente linear, né? E para tocar em x, temos quem? O nosso coeficiente angular, ou seja, algum valor de x e meu y tem que ser 0. Já vimos anteriormente que esse valor é quem? Menos b sobre a, certo? Então ele nos deu aí alguns itens, né? Vamos fazer aí o item A. O item A, ele dá a seguinte expressão, né? A igual, não, o item A, y é igual a menos 3x, y é igual a menos 3x mais 12, né? Então, pessoal, eu tenho que encontrar pontos que toquem no eixo y e pontos que toquem no eixo x. Vamos primeiro encontrar um ponto que toca no eixo y aqui, ó, do item A. Para tocar no eixo y, pessoal, meu x tem que ser 0. Então, vou só o quê? Zerar meu x. Então, vamos lá, ó. Se meu x for 0, aliás,
Vou colocar aqui, ó, se x for zero. Se x for zero, y é igual a menos 3 vezes 0 mais 12. Y é igual a 0, né? Vai dar 12. Lembrando, né, pessoal, que eu fiz isso aqui, mas não necessitava. Por quê? Porque eu já tenho aqui meu coeficiente angular, ó, 12. Ou seja, meu primeiro ponto, quem é? Nesse caso aqui, ó, poderia colocar ele bem aqui, ó, 0 e 12. E quem seria meu ponto nessa mesma equação para tocar no eixo x? Meu y, se meu y for igual a 0. Quem é que vai ser meu x nesse caso? Né? Então vamos lá. 0 menos 3x mais 12. Passo 3x para cá, ele vem como positivo, né, pessoal? Sempre é o inverso. Tenho que deixar o x só? Se está multiplicando, vem para o outro lado como? Sempre o inverso, dividindo, né? Então fica 12 dividido por 3. X é igual a 4, né? Pessoal, percebam aqui, ó, se vocês se lembrarem que a minha raiz, né, da equação é menos b sobre a, né, no caso da equação de primeiro grau, basta vocês fazerem o quê? Menos b sobre a. Quem é menos b sobre a? Menos b, aliás, menos b, ó, menos, quem é meu valor de b? 12. Quem é meu valor de a? Menos 3. Certo? Ou seja, vai ficar menos 12 dividido por 3, menos 4. Menos com menos, mais 4. Ou seja, eu obtive o mesmo resultado se eu estivesse substituindo aqui por 0. Certo? Então, isso, pessoal, são os dois métodos que tenho para encontrar aonde a reta toca y e aonde a reta toca x. Nesse caso aqui, mais um gráfico mais ou menos parecido com esse daqui, tocando nos dois eixos, seria esse. Ó. Por quê? Eu tenho o meu primeiro ponto. Quem é meu primeiro ponto? 0 e 12. Quem é meu segundo ponto? 4 e 0. Então vamos lá, desenhar aqui meu primeiro ponto. 0 e 12. Então vamos botar bem aqui, né? 0 e 12. 0 e 12. E no x, 0 e 4. Então ele estaria bem aqui, ó. Né? 0 e 4 não, 4 e 0. Seria meu outro ponto. Então minha reta teria essa cara aqui, ó. Certo? Então, nas outras questões, nos outros itens, só é vocês fazerem esse mesmo processo aqui, ó. Se não se lembrarem dessa formulazinha aqui, né? Que no caso é esse, ó, y igual a ax mais b, coeficiente linear, olha, já sabe quem é, aonde vai tocar no eixo y. Coeficiente angular, já sabe quem é, né? Aliás, coeficiente não, a raiz da equação, que é onde toca o eixo x, é quem? Menos b sobre a. Pronto, só substitui, olha quem é o b, ó. Menos b sobre a, 12 sobre 3, dá quanto? Menos 4. Só que é menos, né? Menos com menos, 4. 4 e 0. Então, vocês podem montar as retas dos outros itens aí, certo?